brincando. Meus queridos irmãos, é apenas para, antes de trazer a palavra, não sei quanto ou o que é que o pastor Abel pôde compartilhar convosco, mas são 23 anos de África do Sul, pastoreando ali em Pretória, e eu não podia deixar de, saindo de África do Sul, passar por aqui para despedir dos irmãos, porque os irmãos foram, querendo ou não, através dos tempos, uma das igrejas que nos apoiaram, que nos ajudaram, que tivemos cooperação entre Pretória e Rosettenville e vice-versa, e vai para além disso, ainda quando o finado paizinho do nosso querido irmão estava com vida, nos visitou em Portugal, nos animou para vir à África do Sul. Então temos, querendo ou não, uma certa afinidade com a família, com a igreja. E, claro, a razão pela qual nós estamos indo ou voltando, regressando para os Estados Unidos, não é somente pelos 23 anos, mas por todos esses 30 anos que estamos fora. Quando eu e minha esposa nos conhecemos, eu disse para ela, olha, a minha vida é vida missionária, porque antes daquele momento, eu tinha estado como missionário em Angola, durante 2 viagens curtas de 1 ano, entregando remédio, entregando roupa e tudo aquilo que era donativos para as igrejas ali, durante aquele momento de guerra e pós-guerra. E assim o Senhor, quando nós nos casamos, ajudou que nós pudéssemos ir a Portugal, onde conhecemos os familiares, os pais, as mães do nosso querido irmão, que também são muito queridos para nós, nosso querido finado irmão Marcelino, que muito nos ajudou ali em Santa Ovaia. E quando o irmão fala de o queijo da serra, eu conheço muito bem o que é queijo da serra, né? Assim, de que de lá fomos para a Austrália, e de Austrália viemos para aqui, mas em tudo isso para dizer o quê? É de que o meu pai, que era um homem com a cabeça muito rápida, ele era, antes de se tornar pastor, ele era engenheiro nuclear, era um homem capaz, era um homem que tinha uma mente muito rápida, mas sabe de que o conhecimento do homem e tudo isso vai se acabando quando a idade vai chegando. E quando foi em 2016, 2017, vi o meu pai e já agora também a minha mãe, mas principalmente o meu pai, que estava na frente do trabalho, com a saúde mental dele caindo muito velozmente, a ponto tal de que eu deixava, quando eu ia visitá-lo, eu deixava na igreja e quando voltava eu encontrava dormindo nos bancos da igreja. E eu falei com a minha irmã, dizendo, olha, temos que tomar cuidado, porque papai, como nós chamamos, né, lá em casa, não está muito bem, temos que ver isso. E foi quando, em 2020, por causa da Covid, eu tive que estar ali durante um período mais alargado e vi a seriedade da saúde mental dele. Então, estivemos um tempo ali com ele, 5 meses na realidade, e depois dali dissemos, temos que voltar mais vezes, porque é somente a minha irmã cuidando dele, mesmo de que esteja nos Estados Unidos, mas sabe como é que é o pessoal mais antigo, não gosta de ir para o lado da terceira idade, não quer ninguém lá em casa. E o que é que isso significa? De que tivemos que estar indo mais vezes, mas isso significa de que estava pondo a família desse lado e a igreja também numa situação menos boa, e tivemos que orar a Deus e dizer, Senhor, fala conosco, porque nós não queremos mover, não queremos fazer as coisas por sentimento, porque Tu cuidas de todos, mas, Senhor, se Tu quiseres alguma coisa, fala conosco. E o Senhor falou, e depois dele falar, fizemos como Gideão, né? Confirma, Senhor, e o Senhor confirmou, e nós então dissemos, é na Tua vontade e no Teu tempo. E o tempo tinha a ver com algumas questões técnicas de documentação, que foi tudo acertado e as coisas aceleradamente foram providenciadas a ponto tal de que, então, a minha esposa e os meus filhos estão indo em novembro, o culto de despedida lá na igreja para todas as nossas congregações será no dia 13 de novembro, eu ainda estou ficando para vender os carros e algumas coisas, desfazer, enviar, e etc. E dia 15 de janeiro, então, já estaremos saindo permanentemente para os Estados Unidos. Contudo, quando eu digo permanentemente, fomos surpreendidos por uma notícia linda, maravilhosa. Alguns tempos atrás, eu estava fazendo missão em Angola
quando o meu futuro genro, então, manda um vídeo e eles estão reunidos, ele pede a mão da minha filha em casamento e dizendo, olha, ela não vai para os Estados Unidos, ela vai ficar aqui comigo e nós vamos nos casar. Eu disse, amém, graças a Deus. Então, como a minha filha vai casar com um sul-africano, com um Boer, então eu vou ter que regressar à África do Sul porque vou ter netos sul-africanos, aleluia. Assim de que é a vida do homem de Deus. De um lado, de outro, e graças a Deus, de que orem por nós, porque ali estaremos para cuidar, como eu disse, do meu pai, da minha mãe, e pela graça do Senhor, o Senhor também orientou as coisas e a igreja em Pretória está ficando nas mãos do meu co-pastor, a igreja está consciente, a igreja está firme, a igreja está coesa, e nos alegramos porque esse tempo que o Senhor nos deu não apenas ali em Pretória, onde temos algumas congregações ao redor, mas também para o treinamento de obreiros, que deixamos centenas de pastores treinados em Moçambique, em Angola, e tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Ontem estive despedindo de uma congregação nossa ali em Tembiça, e aqueles irmãos disseram, agora nós temos casa para nós pousarmos nos Estados Unidos. Eu disse, graças a Deus, eu não posso agora comprar casa, vou ter de comprar um hotel, porque esse povo todo agora vem para a América para dormir na minha casa, né? Então, graças a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos irmãos, se os irmãos me permitem, vamos a Salmos 23, nessa oportunidade. E aos irmãos abrirem em Salmos 23, por favor, também recebam a saudação e a gratificação da parte da minha esposa, Raquel, e dos meus filhos. Os meus 2 rapazes estão indo e, claro, estão deixando as namoradas sul-africanas para trás, mas eu disse para eles, isso é com vocês, já não é a minha parte, eu tenho que ir, vocês vêm comigo, depois vocês resolvem se querem voltar. Então, a África do Sul vai ficar parte da nossa história e da nossa família, pelo que parece. Salmos 23, todos conhecem? A Bíblia diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor. Eu espero que nesta manhã a palavra de Deus não seja apenas um texto conhecido, que nós possamos meditar e dizer a mesma coisa, mas que essas palavras sejam renovadas e pela renovação do Espírito Santo você possa receber uma palavra de Deus que possa curar a tua alma, curar o teu corpo, curar o teu espírito, e que possamos sair daqui dizendo, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado, aleluia. Que lindo é ver que esta obra não tem parado, que lindo ver de que os irmãos, quando eu cheguei aqui ainda, eram 8 horas, tinham poucos carros ali, mas ouvíamos as pessoas falando da grandeza de Deus e como o Senhor tem sido bom. E ouvindo aqui os irmãos que testificaram como o Senhor protege, como o Senhor tem sido esse Deus maravilhoso. E eu, ao ouvir todas essas palavras, estava dizendo no meu coração, o Senhor está confirmando realmente de que temos que falar sobre o Salmo 23. E se eu não conseguir falar tudo, os irmãos fiquem para o culto inglês, que a gente continua a falar no culto inglês, ok? Mas nesta manhã, nós gostaríamos de falar sobre alguns aspectos importantes do Salmo 23, que é a pessoa de Deus, que é a providência divina, que é o propósito sacro e de que é a proteção maravilhosa que o Senhor tem para nós. Quando o salmista, ele escreve esse salmo, e já agora estamos falando de um deles, porque são 150 que são escritos em 4 volumes. Nós hoje temos um livro só, mas eram 4 volumes que eram inários,
em Israel. Nós hoje cantamos lindos, maravilhosos, e quando nós cantávamos, eu tenho certeza de que você sentiu a presença de Deus, porque estávamos cantando e salmodiando aquilo que Ele é para cada um de nós. E quando engrandecemos o nome do Senhor como igreja, como família, como povo de Deus reunidos para darmos um culto a Ele, não é somente a nossa oferta no valor que nós entregamos, mas é o mais importante que Ele recebe, é de um sacrifício que você venha à casa de Deus com a dor, com o problema, com o filho que está longe da casa do Senhor, com o esposo que não é crente, com um problema aqui e acolá, mas mesmo assim você diz, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu pastor, o Senhor está comigo, e o inimigo fica enervado, porque ele pensava de que você ia estar desanimado, de cabeça baixa, você ia estar, olha, como que jogando tudo para o lado, esquecendo, e você diz, ao contrário, eu sei de que o meu Redentor vive, como disse Jó, e eu sei de que ele vai lembrar-se de mim, aleluia. Israel cantava quando se reunia, e ao cantar a palavra, era a maneira deles memorizarem a palavra do Senhor. Sabe de que é engraçado, de que hoje em dia muitas vezes canta-se muito novos hinos, mas daqui a pouco quando você vai cantar de novo já mudaram de hino, já aquele hino já não existe. O cantar na igreja não tem a ver com atração, nem tem a ver com a musicalidade para nós estarmos animados. Não, o cantar na igreja, como era em Israel, tem a ver com nós passarmos uma mensagem para gerações futuras. E é por isso de que eu me lembro de muita coisa da Bíblia, não porque eu tenho uma boa memória, mas a minha mãe, quando eu era pequeno, 8, 9 anos de idade, ela de manhã abria era a harpa cristã, lembra disso? Ou o Cânticos de Alegria, lembra disso? Ela abria comigo e cantava e me ensinava a cantar, e até hoje eu me lembro de muitos desses hinos que ficaram encucados, porque é o que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele ficar mais idoso, ele não vai se esquecer do que você lhe ensinou. Pode até dizer, não quero, mas não vai se esquecer. Pode dizer, olha, não acredito, mas não vai se esquecer. Sabe por quê? Porque a palavra fica gravada no coração da pessoa quando você canta as grandezas de Deus. É isso que está acontecendo com o Salmo 23. O rei Davi, que agora é rei, é um salmista, ele escrevia hinos, ele inventava instrumentos para cantar. Ele, no grande dia dos cultos, estava ali aquelas escadarias e ele tinha os seus cantores para louvarem ao Senhor. Ele era um homem que gostava de adorar ao Senhor. Que lindo era você estar em Jerusalém, na porta do templo, naquelas escadas, com aquele coral imenso, com aqueles instrumentos que tinham sido elaborados e inventados, na realidade, para que o nome do Senhor fosse engrandecido dentro de Israel e de que o louvor do seu nome sempre estivesse nos lábios do seu povo. É quando ele escreve esse Salmo 23, que ele está dividido em duas partes. Uma, como se fosse um pastor, que ele fora pastor de ovelhas. Rapaz que tinha crescido lá nos cantos da quinta do seu pai, como muitas vezes ali em Oliveira do Hospital, em Santovaia, naquelas regiões eu vi homens levando as suas ovelhas para o pasto. Mas o texto também é dividido na segunda fase, que ele apresenta Deus como um rei que recebe os seus convidados. Mas é engraçado de que ele não se põe no texto como o pastor, nem como o rei. Ele se põe como a ovelha. E ele se põe como o convidado. E agora fala de Deus como sendo então que ele tinha uma intimidade sendo pastor de ovelhas. Os irmãos lembram-se de que chega um dia de que ele vai apresentando-se ao rei Saul, porque ele leva queijos agora, leva refeição para os seus irmãos que eram maior de idade, eram soldados, não sabemos se eles teriam alguma patente dentro do
do exército de Israel, a Bíblia não registra isso, mas o que é verdade é de que Jessé diz, olha, vai e vê como estão os teus irmãos, porque estamos preocupados, porque notícias nos chegam de que há um reboliço ali no campo de batalha e alguma coisa não está bem. E quando ele chega lá, ele vê de que os soldados estão temerosos, ele vê de que os homens estão sussurrando palavras negativas e de medo e de temor, dizendo, tem um gigante do lado dos filisteus. E é quando ele ouve essas palavras, ele, sendo rapaz, ele começa a encorajar os outros, dizendo, não, o nosso Senhor vai fazer, o nosso Deus ele vai ativar. E é quando ele ouve o convite que era, se algum dos soldados quiser batalhar e for corajoso o suficiente para ir contra esse gigante, eu darei até a mão da minha filha em casamento. E naquela altura, casar com a princesa, era negócio grande. Não era uma menina bonita, era a princesa, a filha do rei de Israel, que com ela viria terras, viria posses, viria servos, com ela viria títulos, era uma dádiva que ninguém podia perder, mas aqueles homens todos estavam com o joelho tremendo de medo, eu ir para a guerra contra esses gigantes? Eu não, pode ficar com a tua filha, eu vou embora. Mas chega Davi, aquele rapaz, e diz, olha, o Senhor me ajudou, eu estava a pastorear as ovelhas do meu pai, e vem um leão, e eu me lanço na frente dele com uma funda e dou-lhe na cabeça e matei o leão. E da mesma coisa aconteceu quando um outro animal, um urso veio contra as minhas ovelhas. Eu me pus na frente do urso, lhe lancei com a funda e a pedra lhe matou. Quem é esse incircunciso para vir contra o exército do Deus vivo? Os homens olharam aquele rapaz e disseram, esse menino é muito corajoso, ele não sabe do que está falando, mas ou de uma maneira ou de outra, como é só ele, leva ele para a presença do rei. Puseram ele na presença do rei e a Bíblia Sagrada diz de que ele fala exatamente isso, de que ele era pastor e o Senhor me ajudou. E é quando ele escreve e inicia falando não acerca de si, não acerca da sua capacidade, não acerca da sua habilidade, não acerca dos seus, como dizemos em inglês, accolades, ou seja, dos seus méritos, mas ele diz, o Senhor, porque tudo começa com ele e tudo termina com ele, louvado seja o nome dele. O Senhor, Yahweh, aquele que era, aquele que é, aquele que será para eternamente. Ele fala dele com uma intimidade, e é por isso de que vemos de que lá no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14, a palavra de Deus diz de que quando Moisés tem esse encontro maravilhoso que houve da parte de Deus para livrar o povo de Israel, a Bíblia diz, a pergunta sai, que direi ao povo que me enviou? E em Êxodo 3,14 está a resposta dizendo, diz ao povo que eu sou, te enviou. No português não faz sentido. Na nossa língua de Camões, o eu sou, te enviou, isso não faz sentido. Porque o que está no hebraico significa da pessoa de Deus, da natureza do Salvador, da natureza da rocha eterna. Em hebraico você não poderia dizer eu sou padeiro, porque ontem você não era, hoje você pode até ser, mas amanhã você morre e não é mais. Hoje você pode dizer eu sou rico, ontem você não era, amanhã, como disse o pastor aqui, vão fazer uma mesa para pôr um pão para ver se você tiver fome, vão te enterrar com pão e... Porque amanhã não será mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, o nosso Senhor, Ele era ontem, Ele é hoje e sempre será eternamente. Ele não muda. Nós mudamos. Eu olhei para o pastor Abel, desculpa doutora, de que parece que a sua esposa está lhe dando muita bifana, né? Está crescendo, ele está mudando. No outro dia eu ouvi dos meus filhos uma palavra que nenhum pai quer ouvir. O senhor está ficando velho? Eu disse, quem? Eu?
Nós mudamos, mas o nosso Deus não muda, aleluia. Nós podemos ficar até doentes, mas o nosso Deus não fica. Nós podemos até ter dificuldades, mas o nosso Deus não tem. Então tudo começa com o Senhor. Quem pode louvar o nome do Senhor nesta manhã? E ele fala dele com uma intimidade tremenda, porque é esse Deus a quem ele serve, que Moisés tinha apresentado ao povo de Israel, de que agora ele tinha ouvido pelos seus pais e pelos sacerdotes acerca dele, e agora ele estava com essa intimidade para falar dele. E essa pessoa não apenas é uma pessoa, mas é uma pessoa que a Bíblia diz, lá em Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, porque Ele é. E Ele diz agora, Ele é meu. O Senhor é meu. O Senhor é... Sabe de que nós somos meio esquisitos, porque nós queremos tudo para nós, né? Seja feito a minha vontade. Algumas vezes nós oramos, né? Jesus disse, seja feita a tua, mas nós dizemos, seja feita a minha. É meu. Eu quero para mim. Ele fala de Deus com uma intimidade personificada daquilo que era, pelo que parece, descritivo de um relacionamento. É meu. Quando viemos à casa do Senhor, nós viemos com esse entendimento de que Deus é meu. Ele é meu Pai, Ele é meu juiz, Ele é meu Senhor, Ele é nosso, aleluia. Diferente dos muçulmanos que dizem de que, olha, Deus está no céu, nós não sabemos o que vai acontecer, não há relacionamento. Nós em Cristo Jesus temos um relacionamento que podemos dizer, Ele é meu, aleluia. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós temos a garantia de que o Senhor é nosso. Ele é meu pastor. E como pastor, queridos irmãos, entendemos isso, de que o pastor, ele tem o dever, a responsabilidade de comprar ovelhas. Porque ele não começa do zero. Ele tem de comprar ovelhas. Sim, as ovelhas produzem ovelhas, mas ele compra ovelhas. E eu quero declarar nessa manhã de que nós fomos aqui para a glória de Deus Pai, comprados por bom preço, e o sangue de Jesus Cristo nos deu garantia para sermos pertences de Deus. Nós pertencemos a Deus, razão pela qual nós dizemos que Deus é meu. Ele compra ovelhas, mas Ele protege as ovelhas e Ele provê para as suas ovelhas. Nessa manhã, ouvimos como o Senhor protegeu os nossos queridos irmãos. Nesta manhã, nós queremos entender de que Ele ainda é o Deus da providência e Ele provê para cada um de nós. E lá em João capítulo 10, verso 27, é a realidade daquilo que eu aprendi sendo um novo pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Foi quando cheguei pela primeira vez em Santo Ovaia, e nosso querido irmão Marcelino, pai do nosso querido irmão aqui, ele disse, pastor Júlio, vem aqui, venha ver umas coisas, que eu quero lhe mostrar uma coisa. Nós fomos a Algures ali, não sei exatamente a região, mas ali por perto. Ele tinha um amigo que tinha ovelhas e fomos ali. Ele disse, olha, chame as ovelhas. E eu olhei para ele assim, como chamar as ovelhas? Ele disse, não, chame as ovelhas. E eu comecei a chamar, vem, oh! E comecei a assobiar, né? As ovelhas estavam comendo grama, olhava para mim, voltava a comer grama. E eu comecei a chamar com voz mais forte, ei, vem, e assobiar aí. E as ovelhas até começaram a ficar com um certo medo, porque um estranho está chamando elas. Ele disse, pastor Júlio, não se preocupe, deixa eu lhe mostrar uma coisa agora. Ele chamou um amigo dele, que era um rapaz lá das ovelhas, um camarada assim, meio abeirão, né? Uma barba assim meio não feita, cheirava ovelha. Porque pastor tem cheiro de ovelha, né? Ele disse, sim, diga. Ele disse, chame lá as suas ovelhas. Eu quero mostrar aqui ao meu pastor esse negócio de ovelha e o pastor.
ele riu-se. E ele fez um assobiado estranho, diferente. Ele fez a chamada. Eu não posso agora imitar, mas ele como que fez um assobio. E as ovelhas, quando ouviram a voz daquele homem, elas vieram correndo em direção dele. Eu disse, não é possível. Eu tenho unção de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou pastor, esse homem chama, né? A realidade do que eles me queriam mostrar é de que as ovelhas conhecem o seu pastor. E nós, nesta manhã, nós conhecemos quem é que nos libertou. E com muito respeito aos católicos, mas não foi Nossa Senhora que nos libertou. Com muito respeito a outros, mas não foi a religião que nos libertou. Lá nós estávamos. Com muito respeito àqueles que talvez não sejam dessa igreja, mas não foi as rezas do sangoma, nem do feiticeiro, nem de ninguém que nos deu liberdade. Ao contrário, lá estávamos amordaçados, mas quando o Senhor Jesus nos chamou e nos comprou pelo seu bom sangue, nós fomos transformados pelo poder de Deus e hoje nós conhecemos a quem nós pertencemos. O Senhor é o meu pastor. E ele diz, e nada me faltará. O que fala da providência divina. O Senhor em todo o aspecto do seu trabalho diário para conosco. Ele faz esse trabalho exatamente de pastor. Porque o pastor, o que é que diz a Bíblia aí? Deitar-me faz em verdes pastos. Deitar me faz, ou seja, o Senhor me faz deitar. Because I'm a busy bee, I'm always around and I'm always walking. Eu estou sempre querendo ver onde é que tem mais dinheiro, onde é que tem oportunidade. E o Senhor está dizendo, Júlio, deite-se e acalme-se, porque eu estou no controle de todas as coisas. E deitar em pastos verdejantes fala de frescura, mas fala também de alimentação. A providência de Deus para nós é do que está escrito, ele diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. Você sabia de que a ovelha não pode beber água se as águas estiverem muito agitadas e turvas? E ela vê aquela água, ela se espanta, ela vai embora. O Senhor nos sabe guiar, mas Ele não guia rapidamente, Ele nos guia mansamente. Oh, irmãos, se nós aprendêssemos por um momento a andar no compasso divino e saber de que todo o nosso ir e vir, e de todo o nosso suor e trabalho não nos adiciona 1 centímetro, como disse Jesus, mas que o Senhor cuida de nós, de que até com toda a riqueza de Salomão, disse ele, olha, ele não era mais do que os passarinhos e que não tem ninguém que cuide senão o Senhor. E Ele conhece cada fio de cabelo que você tem, até os fios de cabelo que já se foram embora. Ele não apenas nos faz deitar em pastos verdejantes, mas guia-nos mansamente a águas tranquilas. Nesta manhã, tem água que refrigera a nossa alma nesse lugar. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos permite estar na sua presença para aprendermos mais dEle. Falando da providência de Deus, de que tudo aquilo que vem da parte dele traz, número 1, descanso. Número 2, traz paz. Mas número 3, traz refrigério. A Bíblia diz, refrigera a minha alma. O Evangelho é mais acerca da alma do que do corpo. Há muita gente doente na cabeça. Não louca, mas estressada. Eu não sei se você já foi no médico alguma vez e ele perguntou, está com problema com a mulher? Por quê? Porque o que você tem aí é estresse. Estresse? O que é isso, estresse? Os médicos estão preocupados porque a nossa juventude que nós temos hoje, que muitos deles não estão em igrejas, mas estão em bailes, em circos, em tudo que é lugar para tentar alimentar a sua sede espiritual. A sua alma está perturbada. Jovens matam-se com 12, 11 anos de idade
porque não tem refrigério na alma. Cristo Jesus, nessa manhã, Ele não apenas nos dá refrigério, mas Ele nos dá sanidade em nossa alma. Sanidade significando de que nós estamos bem com Deus, estamos bem com os nossos irmãos, estamos bem com o nosso patrão, estamos bem com os nossos vizinhos. E se alguém se levanta para falar e dizer, olha, de que está mal, está ruim, nós estamos caminhando com o Senhor mansamente, a águas tranquilas, estamos deitados em pastos verdejantes. E não significa de que nós estamos aquém ou além das tribulações, não. Nós sabemos que quem está nos liderando é o nosso pastor, o Senhor Jesus. Aleluia. E claro de que ele termina aqui, na sua providência, não apenas no aspecto do descanso, da paz, do refrigério, mas eu diria o que eu chamo aqui de alinhamento. Os irmãos que levam o carro para trocar os pneus vão entender isso, porque quando eles trocam os pneus, eles não têm apenas que estar balanceado, mas alinhado, alignment. Porque se você não fizer alinhamento e as rodas não estiverem certas, o seu carro treme todo. Já viu de que tem crente que anda tremendo por aí? Ele vem para o culto, mas sai do culto perturbado. Tudo para ele parece que está ruim. Quando Deus está no controle, é porque ele está desalinhado. E onde é que eu vejo isso na Bíblia Sagrada? Eu vejo aqui quando ele acaba de dizer de que deitar-me faz em vestes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Mas ele diz, guia-me pelas veredas da justiça. O que significa de que não é acerca de nós, é acerca de andarmos na sua vontade. Oh, irmãos, quando eu tive que fazer essa decisão de mudar-me de África do Sul para os Estados Unidos, alguns até perguntaram, pastor, tem problema? Eu disse, eu não tenho problema nenhum, irmão. A igreja me ama, minha convenção me ama, até o Abel me ama, irmão, todo mundo me ama. Eu não tenho razão para sair da África do Sul. Os meus filhos não têm olhos grossos nem grandes para os Estados Unidos. Não. Nós estamos dizendo, Senhor, se é para lá que tu queres que nós possamos ir, então ajuda-nos a ir na tua vontade para fazer aquilo que tu queres que nós façamos. E não simplesmente porque as coisas acontecem. Guiar pelas veredas da justiça. Vereda tem a ver com um caminho estreito. Vereda não é uma estrada. Vereda é um atalho onde você sabe de que andando por ali você chega no lugar certo. E Jesus já dizia isso quando ele dizia de que o mundo nos oferece um caminho largo, com uma porta larga, onde tudo posso fazer e tudo me é lícito. Mas Jesus disse, o caminho que nos leva para a salvação é um caminho estreito. E para entrar por ele, é uma porta tão estreita que você tem de encolher a barriga e tem que deixar tudo para trás. A bagagem, etc., fica de fora. Aleluia! Fica de fora, fica de fora. Se você está com muito problema, muita depressão, deixa isso de fora. Entre no reino de Deus e olha de que quando nós entramos por lá, nós damos graças a Deus, porque o Senhor nos ajudou. Na cruz de Cristo, deixamos todos os nossos problemas. Não significa de que eles param. Não significa de que vamos agora ter o dinheiro que nós queremos, o carro que nós queremos, a casa que nós queremos. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é quem quiser me seguir, tome na sua cruz e me siga. O pouco amém aqui fala alguma coisa. Porque muitas vezes nós temos a impressão de que vir para Jesus significa de que vamos agora ter tudo o que nós queremos. Os nossos primeiros irmãos no primeiro século entenderam de que eles tiveram que deixar toda a casa, todo o carro, toda a família, tudo para seguir a Cristo. E hoje o convite não é diferente. Temos que estar alinhados com o chamado de Cristo. Aonde Ele nos chama, como diz Isaías 53:6, é de que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos.
E dizia ainda o texto de Isaías: e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? Não, eu não sou contrário a de que você seja abençoado financeiramente, abençoado com uma boa família. Não. Ao contrário, Deus tem bênção para nós. Mas lembre-se, esse não é e nem pode ser a raiz e a razão, o cerne da cruz de Cristo. Quando ele morreu na cruz, ele não morreu para te dar casamento. Sabia de que quando ele morreu na cruz, ele nem morreu para te dar felicidade? Ele morreu na cruz para te dar algo que você não poderia de outro meio conquistar. Porque para ter dinheiro é somente ter um pouquinho de inteligência, trabalhar duro e você vai conquistar o seu. Para ter casa é somente você saber fazer as coisas, você chega lá. Mas salvação não há nada que nós pudéssemos fazer para conquistar. E é por isso de que ele mandou o seu Filho unigênito, para que nós, tendo fé nele, pudéssemos alcançar salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Esta é a razão do Evangelho. É o propósito. E nesse Salmo 23, termino dizendo de que o propósito, ele diz aí, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. O Senhor te ama, querido irmão. O Senhor te ama, minha querida irmã. Às vezes, nós até nos esquecemos que Ele nos ama. E Ele nos ama tanto de que às vezes ficamos como filhos. Como é que se diria isso lá em Portugal? Lá no Brasil seria um filho luxento. Ou seja, aquele filho que tem tudo. Tem PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Já está saindo até o 6, ele já quer o 7. Eu quero, me dá. Aquele filho pródigo, quando saiu de casa, que levou toda a sua herança e gastou tudo no mundo. Na parábola de Jesus diz que ele volta para o Pai, de joelhos, sugismundo, olha, fedendo a porco. E ele diz: Pai, eu não quero que tu me recebas como filho, porque eu abusei do teu amor. Eu abusei da tua bondade. Eu abusei da tua confiança. Faz-me apenas como um teu trabalhador, porque os teus trabalhadores têm comida. E eu, como teu filho, estou morrendo de fome. O pai, com braços abertos de grande amor, abraça aquele filho fedorento, aquele filho com a barba grande, aquele filho com o cabelo espinteado. Ele abraça ele por causa do amor que ele tinha pelo seu filho. E diz: o meu filho estava morto, mas reviveu. Aleluia. Mas o outro filho que estava dentro de casa, a Bíblia diz, de que ele vai ter com o pai e diz: espera aí, o senhor nunca matou uma ovelha para mim? O senhor nunca fez nada? E o pai diz: você tem tudo. Você tem tudo. Querido irmão, querida irmã, nós temos todas as graças divinas à nossa disposição. E por isso somos amantes de Deus e somos apaixonados por Ele e queremos render a glória, a honra, o louvor eternamente para Ele. Com essas poucas palavras, queridos irmãos, deixo-vos esta saudação de Salmo 23, sabendo de que Ele é o Senhor que está conosco, Ele é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que virá por nós e que nos levará para a sua eterna glória, para com Ele estarmos eternamente. Pois disse Ele, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos pôr de pé rapidamente? Eu quero orar por você, aonde você está. E se houver alguém nesta manhã que talvez não tenha Cristo, que talvez não tenha o conhecimento de Cristo, que talvez não tenha a consciência daquilo que é ser salvo, você nesta manhã pode dizer: eu quero receber Jesus em meu coração. Pai da glória, eu quero orar por esta assembleia, eu quero orar por esses meus queridos irmãos, eu quero orar por cada um deles, Senhor, que fizeram parte, fazem parte da nossa história. Senhor, para que a tua bênção esteja derramada sobre eles. Senhor, de que juntos, Senhor, se não nos vermos aqui, certamente nos veremos lá no céu, Senhor, para darmos glórias, honras eternamente ao Cordeiro. É o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos. E aquela pessoa que nesta manhã está aqui,
que está à tua busca, Senhor, eu oro e peço, Senhor, fala com ele, toca no seu coração, para que ele, ela e a sua família, Senhor, possam dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que nós te rogamos e essas coisas pedimos em nome de Cristo Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos só manter em pé e eu vou só dizer a eles para pôr em Deuteronômio 28, versículo 6 e depois versículo 8. Eu vou dizer ao pastor Júlio para ler em nome daquilo que a gente estamos, o que está escrito ali, é o que a gente desejamos para ele e naquilo que ele vai fazer e depois a gente vai orar por ele. Também é bom ver aqui a Eunice. Depois da situação que ela passou de perder o seu pai, e é bom ver ela aqui ainda no nosso meio, não é? Nós temos que continuar a orar e deixar que a igreja cresça, porque infelizmente há muitas pessoas que estão da velha guarda, parece que o Senhor está a chamar, não é? E a gente tem que continuar a deixar que este trabalho cresça, não é? A gente vê que há muitos que faltam aqui, alguns estão doentes, alguns estão em casa, então vamos continuar a orar, mas nós vamos declarar estes versículos e o pastor Júlio vai ler para ele e apropriar na vida dele e da família dele, e depois nós vamos orar por ele e pedir a bênção sobre aquilo que Deus quer fazer. E eu acho que depois no fim aqueles que quiserem vir dizer adeus a ele, assim o podem fazer, não é? Podes ler então este versículo e depois o versículo 8. Okay. Diz a palavra do Senhor, bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus, te dá. Deuteronômio 28, 6 e 8. Então, isto é a nossa oração, que o nosso irmão tem entrado aqui, mas agora que vai sair, que a bênção do Senhor possa continuar sobre ele. E nós vamos orar por ele agora e pedir a bênção. Pai, em nome de teu filho amado, nós pedimos por o pastor Júlio. Tu sabes, Senhor, aquilo que tu tens para ele, tu sabes, Senhor, a chamada que tu tens na vida dele. E, Senhor, nós vamos sentir a falta aqui na África do Sul, Senhor, de alguém que tu tens usado e, Senhor, tens dirigido. E tem sido uma bênção, Senhor, no meio da sua igreja, não só na sua igreja, mas no AGF e aqui no nosso meio. E nós pedimos a bênção, Senhor, sobre ele e que tu possas dar sabedoria a ele para ele gerir o seu lar, Senhor, nesta mudança e possas abrir oportunidades ao entrar, Senhor, na América e que ele possa ver realmente a tua mão sobre ele. Nós pedimos uma bênção sobre ele e obrigado pela palavra que ele deu, que o Senhor possa vir ao encontro dos nossos corações e que nós possamos aplicar à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos. Obrigado por estarem aqui. E até quinta-feira, irmã Zumira, sabe se há culto de senhoras na terça? Então, há culto de senhoras na terça-feira e também culto de oração na quinta-feira. Se mudar, eu irei mandar uma mensagem. Ok? Deus abençoe. Se há algumas pessoas que não têm o número ainda no grupo português, por favor dizer, porque já tem acontecido que pessoas vêm e depois não há culto, não é? Ok? Deus abençoe. Obrigado, pastor Júlio.